Peço aos irmãos que leiam comigo em uma só voz, Salmo de número 100, todos juntos, leremos todos os versos, em uma só voz, toda a igreja. Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluias. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja está com expectativas para aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Nós entregamos todas as coisas em tuas mãos, nos submetemos à tua vontade e nos alegramos pela oportunidade de sermos o teu povo, as tuas ovelhas, Pai. Muito obrigado por essa reunião aqui nessa manhã, por esse tempo que o Senhor nos proporciona aqui. Nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra bendita, viva, poderosa, e pedimos ao Senhor que o Senhor derrame uma porção, Deus, do alimento espiritual sobre as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor. E você que talvez, se você for... eu preciso só mencionar, queridos, perdão, que se você, membro da igreja, está aqui dentro, ainda não assinou a lista de presença da nossa Assembleia, vou te pedir para que você faça isso, tá bom? Nós precisamos que você vá ali atrás, ali fora, e assine a lista, porque nós estamos em Assembleia. Tá? Então, você, membro, precisa fazer isso, ok? Para que a gente consiga atingir ali o nosso quórum necessário para a nossa Assembleia Extraordinária. Então, irmãos, voltando aqui, se você é um crente mais antigo, você vai se lembrar que tem uma canção, vou dizer, como os antigos dizem, um corinho. Tem um corinho, né? Renatão, os irmãos aí, os anciãos da nossa igreja, tem um corinho antigo que fala, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. E a gente conhece, é exatamente o salmo cantado, irmãos. Que bênção! Eu fico feliz, de verdade, quando a gente percebe canções que estão se valendo da palavra de Deus. Está cantando a Bíblia. Isso é bênção demais. E os salmos são poemas, são canções riquíssimas, que realmente, quando musicados, acabam enriquecendo os nossos cultos e momentos de louvor e adoração a Deus. E esse salmo, meditando nesse salmo no dia de hoje, 47 anos da nossa igreja, de organização, nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor e algumas lições para extrair desse pequeno, mas importante salmo. Vivemos, irmãos, num mundo que parece ser sedento por felicidade, sedento por alegria. As pessoas dizem, olha, a alegria está em seguir o seu próprio coração. Se você seguir o seu coração e fizer todas as suas vontades, você será verdadeiramente feliz. Existem pessoas que se inclinam para todos os lados, imaginando que a felicidade está em algum lugar. E quando olhamos para esse texto, percebemos que existe sim a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade repousa em conhecer a Deus. Esse salmo de número 100, ele poderia ser visto num modelo onde o centro dele é a parte mais importante e os seus lados, as suas partes periféricas apontam para esse centro. E qual é o centro desse salmo? Verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Esse é o centro. Essa é a parte mais importante do Salmo 100. E dela partem as outras coisas. E a partir dela nós alcançamos o resto. E o que é esse resto? Bom, vivendo num mundo que busca por alegria, que está sedento por essa felicidade, nós encontramos um salmo dizendo, celebrem com júbilo, ou seja, com alegria ao Senhor todas as terras.
O convite do Salmo 100, irmãos, é para todos os povos. O convite do Salmo 100 é para todos os seres viventes, é para todo o ser humano. Há um convite, há uma ordenança, mais uma vez, do Salmo, nos chamando a celebrar com alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E a primeira coisa que esse texto nos mostra é que nós precisamos, que nós podemos, melhor dizendo, encontrar a verdadeira alegria num só lugar, em Deus. Em Deus. A verdadeira alegria só pode ser encontrada em um lugar. E por que eu estou dizendo isso? E falando isso, irmãos, num contexto que nós estamos aqui com a maioria de pessoas da igreja, pessoas que frequentam a igreja. Porque, irmãos, servir ao Senhor é um consenso para nós. O texto vai dizer, celebrem, celebrar ao Senhor, como o seminarista Arley começou aqui, vamos celebrar o Senhor, é um consenso para nós. Mas me parece que esse salmo está dando um passo além, irmãos. Ele está dizendo para nós, ele está nos desafiando, vocês precisam celebrar com alegria. Vocês precisam servir com alegria. Porque, irmãos, eu vou falar para vocês, por experiência própria, eu vou falar para vocês, assim como muitos aqui, com muitos anos de serviço na igreja, muitos anos trabalhando na igreja de Jesus, é possível servir ao Senhor sem alegria. É possível. Facilmente o nosso coração pode entrar num estado automático de uma vida supostamente com Deus, que se tornou tão automática e tão trivial que a gente perdeu a importância e a alegria. A gente pode fazer coisas para Deus sem nenhuma alegria. Sim, é fato que o coração, os nossos sentimentos não norteiam a nossa fé, mas é também verdade, irmãos, que é maravilhoso quando nós descobrimos em Deus que o serviço a Ele pode ser um serviço alegre. Servir ao Senhor não precisa ser um fardo, servir ao Senhor não precisa ser um peso. Viver e cantar para a glória de Deus, cantar o testemunho do Evangelho, anunciar Cristo, não precisa ser pesaroso. A primeira lição para nós nessa manhã é a lição dos versos 1 e 2, de que nós precisamos reencontrar a alegria que o povo de Deus tem, a alegria que o mundo carece tanto, a alegria que a alma humana anseia, busca, o povo de Deus já encontrou. Por isso, meu irmão, será que você perdeu essa alegria no meio do caminho? A alegria de se levantar aos domingos e dizer, eu tenho um compromisso. A alegria de acordar no domingo de manhã e dizer, eu tenho um dever, mas eu não faço isso com pesar. Eu não vou à igreja por causa de homens. Eu não vou à igreja por uma religiosidade automática, automatizada ou vazia de significado. Porque, irmãos, é muito bom quando o Senhor renova a nossa alegria de servir. 47 anos de igreja, irmãos. E às vezes você entrou aqui nessa manhã precisando de um renovo, precisando dessa alegria. O salmista vai dizer em outro momento, Senhor, me restaura a alegria da salvação. Porque mesmo que não sejamos conduzidos pelos sentimentos, Cristo morreu por nós todos, por nós por inteiro. Isso inclui os nossos sentimentos para a glória de Deus. Então, sentir alegria em servir ao Senhor é uma bênção. A alegria de pertencer a Deus é uma bênção. O chamado do Salmo, irmãos, é um resgate. Não adianta. Talvez você não faça ideia, ou talvez faça, da estrutura que tem para que esse culto aconteça, né? Pessoas servindo, todos os lados, a IBD, professores, tudo acontecendo, correria às vezes, né, Alexandre, Dineia, a gente correndo para um lado, faz o computador funcionar. Mas, irmãos, isso tudo, sem alegria, não adianta. Fazer isso por obrigação, como se Deus precisasse de mim, como se eu estivesse fazendo um favor para Deus. Não, irmãos. Os nossos ministérios, os nossos serviços a Deus, aquilo que entregamos a Ele, precisa ser entregue com todo o nosso coração, com a disposição voluntária, nos alegrando diante dEle. É isso? Opa!
Alguém me ajuda aqui? Traz um pano aqui, por favor. Que o negócio estava bem marcado aqui na minha perna. Me venderam aqui. Traz um paninho aí, por gentileza. A gente precisa, irmãos, resgatar a alegria de estar servindo ao Senhor. Que Deus faça isso em nome de Jesus. E eu quero te lembrar que o texto de Filipenses capítulo 4 vai dizer para nós: alegrem-se sempre no Senhor. O crente não se alegra só quando está tudo bem. O crente não se alegra só quando está tudo certo. Deixa eu ver se hoje eu estou de bom humor. Deixa eu ver se hoje eu quero de fato servir. Não, irmãos, a nossa alegria não repousa em circunstâncias externas. A nossa alegria se repousa no nosso conhecimento de Deus, que é exatamente o segundo ponto. Obrigado, Rodrigão. Benção, meu irmão. Fiz uma bagunça aí, mas acho que está contornado. Segundo ponto, que para mim é o centro desse texto do Salmo 100, está aí a partir do verso 3, na verdade, no verso 3. Por que eu preciso celebrar a Deus com júbilo? Por que eu preciso servir ao Senhor com alegria? Qual é a base que sustenta isso? Verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Saber. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é nos alegrarmos. O segundo ponto é saber. Mas que saber é esse? E é importante que a gente entenda que esse saber passa pelo intelecto, porque glórias a Deus somos seres que têm razão, que são racionais, mas não para no intelecto, não para no conhecimento puramente, atinge o nosso coração, atinge a prática, atinge as nossas mãos, aquilo que fazemos. Por isso, quando o texto diz sabei, é como se fosse uma criança que o pai está falando assim, a mãe está falando assim, não põe o dedo na tomada. Já viu essa criança? Não sobe aí, que você vai cair. E aí o que o ouvido da criança, né? O que ele capta? Sobe, faz, põe o dedo. Aí está lá a tomada. Aí o pai fala assim, o dia que você botar o dedo nessa tomada, você vai tomar um choque. O dia que você subir nessa cadeira e desequilibrar, você vai cair. É uma praga, né, que o pai jogou? Isso é o quê? Conhecimento. Os pais sabem. Por isso que, né, a adolescência, viu, os adolescentes, a gente tem uma ilusão de que os nossos pais não sabem. Não é assim? Meu pai não sabe, minha mãe não sabe, mas é o contrário. Ele fala assim, não vai por aí não, não faz isso não, já vi, por quê? Porque eles conhecem, eles sabem. Existe uma teoria, existe sentimento envolvido, existe prática, existe vida, já passaram por aquele caminho, trilharam aquele caminho, eles sabem. Aí o filho vai lá e põe o dedo na tomada e toma um choque. E aí? A partir daquele momento, ele sabe não apenas através das palavras dos seus pais, mas ele sabe na prática que de fato uma tomada dá choque. Por que eu estou dizendo isso? Porque o conhecimento que a Bíblia traz para nós nunca pode ser apenas um conhecimento intelectual, nunca pode ser apenas algo que eu ouvi de alguém. Lembra do texto de Jó? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O centro do salmo é: saibam, conheçam, entendam, experimentem, vivam na prática que o Senhor é Deus. Primeira coisa, o Senhor é Deus. O que traz alegria ao meu coração, irmãos, é saber que há um Deus. O Senhor é Deus. A palavra Senhor é a palavra para o único Deus verdadeiro. O Deus da aliança, o Deus do pacto, aí para os alunos da teologia bíblica, o Deus que tem uma aliança com um povo específico. Saber que o Senhor é Deus, isso aqui não é redundância. Ele está dizendo, o Deus que nós servimos é o nosso Senhor. É aquele que tem uma aliança conosco. Ele é o único Deus verdadeiro. Mas o texto continua, irmãos, porque se nós pensássemos só que Ele é Deus, ainda parece algo um pouco distante. Mas o texto vai dizer, foi Ele quem nos fez. Segunda coisa, foi Ele, saibam que foi Ele quem nos fez. Pastor, não fui planejado pelos meus pais, sou um acidente, né? Apareci, não fui planejado.
não cheguei na hora certa, ou cheguei numa família que me rejeitou, enfim, eu não sei qual é o contexto, qual é a sua história, mas eu sei de uma coisa, as Escrituras sempre apontaram para nós, que Deus planejou todas as coisas, e todos os nossos dias estavam escritos, mesmo antes de o primeiro dele haver acontecido. O Senhor te criou, você é criatura de Deus, e eu sempre gosto de citar o ditado e desmistificá-lo, porque tem um ditado que está na boca do brasileiro que diz, afinal de contas, eu também sou filho de Deus, e eu sempre gosto de citar que nem todo mundo é filho de Deus, nem todo mundo é filho de Deus, mas todos somos criaturas de Deus, todos somos. E é um fato, saber que há um Deus criador de todas as coisas, um Deus que criou você, um Deus que te deu fôlego de vida, que planejou os seus dias, que determinou exatamente como tudo deveria acontecer. Pastor, como eu posso me alegrar enfrentando lutas na minha família, na minha vida emocional, na minha vida financeira? Como me alegrar e celebrar ao Senhor com júbilo? Eu preciso te lembrar, saiba que há um Deus. Você não é o Deus da sua própria vida, há um Deus reinando soberanamente. Saiba que Ele te criou e estabeleceu como as coisas devem acontecer. Porque eu me alegro, porque eu não estou preso às circunstâncias da minha vida, mas eu confio, eu sei, eu tenho convicção de que há um Deus e Ele me fez. Você não é um acidente, você não é uma obra do acaso, você não está nas mãos do destino, existe um Criador que está sustentando a sua vida. E o texto continua, ele vai dizer, dele somos. Já viu aquele outro ditado que diz assim, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua? Assinado Satanás, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, não intrometa na minha vida. Né? A pessoa usa essa frase para isso. O texto vai lembrar aqui para nós, irmãos, de forma breve, que eu não posso me estender, que nós somos dele. Sabe qual é a maior bênção? Você não está no controle da sua própria vida. E isso é uma bênção. Porque se tivesse, daria errado. Você não está no controle da sua vida. Você não é dono de si próprio. Você não é o seu dono. Sabe o que o Salmo está lembrando? A base da minha felicidade é exatamente saber que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você lembra de um texto que fala isso? Lá em 1 Pedro. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é de mais ninguém. Você não é seu, você não é do seu cônjuge, você não é de ninguém. Você é propriedade de Deus. Você tem que saber disso, meu irmão. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Mais uma vez, apontando para nós que além de sermos dele, há uma aliança. Ser povo de Deus, irmãos, nos separa de todo o resto. Nos separa de todos os outros povos. Dos muitos povos que existem na face da terra. Existe um só, que tem relacionamento com Deus, o seu povo. E você, o texto do Salmo 100 está dizendo, eu celebro com júbilo, eu sirvo com alegria, porque eu sei que eu sou o povo de Deus. E ele termina, rebanho do seu pastoreio. Ecoando João capítulo 10, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. Ecoando Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele nos guia, Ele nos leva, Ele nos conduz, Ele nos protege. No vale da sombra da morte, eu não temo, a sua misericórdia sempre está me acompanhando. O Senhor é o bom pastor que cuida de nós. Por isso eu posso me alegrar. E o verso 4 e 5, para a gente poder encerrar, concluem dizendo, entrem por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Gratidão, irmãos, não é algo a mais que a gente faz para Deus. Gratidão não é uma parte extra, não é opcional. Gratidão faz parte da essência da vida cristã. A essência da adoração é exatamente gratidão. Entrem por suas portas com ações de graças. Há um movimento de entrega,
de sermos gratos a Deus, entendendo que somos dele, que ele é o nosso Deus, que somos criaturas dele, que somos rebanho dele, nós entramos e dizemos: Senhor, obrigado, porque se não fosse Cristo Jesus, se não fosse o sacrifício de Cristo, morrendo no nosso lugar, o que seria de nós? Por isso, entendendo o que Ele fez, entendendo quem Deus é, entendendo a bênção que me alcançou, eu entro por suas portas com ações de graças. Mas é verdade também, irmãos, que o nosso coração é muito mais murmurador, não é não? Qual foi a última vez que você reclamou de alguma coisa? Qual foi a última vez que você reclamou de alguém? Deixa eu especificar ainda mais. Qual foi a última vez que você reclamou da igreja? Reclamou de um líder seu? Querido, saiba que todas as vezes que você fez isso, você ofendeu a Deus, em última instância, porque você estava dizendo: Senhor, eu não concordo com a sua condução. A murmuração é tão séria por causa disso, e ela é venenosa. Encosta em alguém que é murmurador. Já teve essa experiência? Espero que você não seja, né, esse. Encosta em alguém que só reclama. Você senta com a pessoa e de repente, daqui a pouco você está até concordando com ela, falando: não, a verdade, a vida, misericórdia, para quê, Senhor? Volta logo, misericórdia, tá terrível, rouba a alegria da gente, irmãos. Pessoas que, quando abrem os seus lábios, parece que uma nuvem de tempestade vem sobre a conversa, e ali a gente não consegue mais desenvolver nada, não consegue ter alegria, não consegue ter esperança, não consegue ter expectativa, porque está tudo ruim, tudo terrível. E essas pessoas têm uma dificuldade extrema, irmãos, de entrar pelas portas, ou seja, de se achegar até Deus e ser grato. Irmãos, eu repito, pode parecer repetitivo algumas vezes, mas é porque é algo que precisa entrar no nosso coração. O crente, ele sabe perder diferente. A gente chega nos velórios, e quando a gente se depara com um crente, ele diz: pastor, eu sou grato. Ele não murmura, no momento mais difícil, no momento da dor e da aflição, ele tem paz. Ele celebra por aquilo que foi vivido. Ele não está amargurado, ele não está preso em ódio, em rancor, em amargura, mas dos seus lábios saem palavras de gratidão. Ele entra com hinos de louvor. É bonito a gente cantar aqueles hinos de adoração a Deus, a igreja cantando, e o verso 5 termina: eu não posso me estender mais. Por quê? Ele vai trazer mais algumas razões. O Senhor é bom. Irmãos, lembrem-se disso, irmãos. A gente não pode se acostumar com essa frase. O Senhor é bom. O nosso Deus é bom e exclusivamente bom, e não há sombra de maldade em nenhum dos seus atos. E tudo o que Ele faz é bom, é reto, é perfeito. Inclusive, quando contraria a sua vontade, ou quando contraria o seu conceito de bondade, o meu conceito de bondade, porque o Senhor é sempre bom. A sua misericórdia dura para sempre, porque se a misericórdia de Deus não durasse para sempre, eu estaria perdido. Mas porque Deus é extremamente longânimo, e a sua misericórdia dura para sempre, Ele entrega o seu Filho na cruz, para morrer no nosso lugar. E de geração em geração, a sua fidelidade. Deus é um Deus bondoso, totalmente bom. As suas misericórdias não se esgotam, por isso mais pessoas vão chegando, mais pessoas se rendem, mais pecados confessados, perdoados, pessoas transformadas, redimidas, porque as misericórdias duram para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Deus permanece fiel, Deus permanece cumprindo os seus propósitos, Deus permanece cumprindo a sua palavra. E uma dessas palavras é de que
as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Deus sustenta o seu povo, Deus sustenta o seu rebanho, as suas criaturas. E é bom, irmãos, que nós nos lembremos disso, para que o nosso coração se encha de gratidão. Estamos num dia atípico, num dia de celebração, de decisão, um dia onde nós tomaremos uma decisão importante como igreja, e precisamos nos lembrar das muitas coisas que já passaram, das bênçãos que nos fizeram chegar até aqui como igreja. 47 anos é muita coisa. Não que quem tem 47 anos seja velho, tá? Para eu não arrumar um problema aqui. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas tem muita bênção aí, irmãos. Quando entrarmos para adorar a Deus aos domingos, irmãos, a palavra que sai dos nossos lábios precisa ser uma palavra de gratidão, alegre. Precisamos sair do automático, precisamos servir com disposição e alegria, entregar a Deus o nosso melhor. E se está pesado, tem alguma coisa errada, irmãos. Se está difícil demais para vir à igreja, tem alguma coisa errada. Pede a Deus para sondar seu coração hoje. Pede a Deus para renovar em você essa alegria. Volte-se para entender melhor quem Deus é, se aprofunde na teologia saudável, volte os seus olhos para as Escrituras, perceba, se relacione com esse Deus, que é extremamente relacional. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é nosso dono, Ele é o proprietário nosso e Ele é o nosso pastor. Diante disso, irmãos, só a gratidão mesmo para representar tudo aquilo que Deus é para as nossas vidas. A verdadeira adoração, irmãos, não depende da circunstância, mas de quem Deus é. O Salmo 100 nos convida a adorar com alegria, servir com disposição, render graças com convicção. Que Deus nos ajude para que a nossa adoração seja sempre uma adoração bíblica, centrada em Cristo, pautada no conhecimento de Deus, alegre e que não falte em nós, em nossos lábios e em nossa vida, a gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer, por tudo aquilo que Ele é. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar?